A novela acabou e o negócio foi finalmente destravado no Flamengo, com a confirmação da saída de um defensor promissor, mas que não teria espaço com Filipe Luís, e vamos falar sobre todos os detalhes dessa operação milionária agora. Mas o foco principal é a bola rolando porque hoje é dia de decisão e de resposta imediata no Maracanã. A apresentação de Lucas Paquetá trouxe bastidores inéditos sobre a sua volta e também sobre a questão financeira que envolve a reforma tributária e as injustiças entre clubes associativos e as SAFs. Você que está aí do outro lado da tela precisa ficar muito atento a cada detalhe, porque o noticiário desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, é o mais quente do ano até agora. Já verifique se você está inscrito no canal e acione o sino da notificação, porque a cobertura aqui não para. Deixa o teu like na confiança sem risadinha, porque a situação nos pede seriedade total, meus amigos. A situação é complexa e exige frieza. Hoje é aniversário do zagueiro Vitão, que completa 26 anos de idade. Fica aqui o nosso registro de feliz aniversário ao atleta, mas a esperança da torcida e da crítica especializada é que o técnico Filipe Luís não demore muito tempo para reparar a soberba tática de insistir em certas peças defensivas e promova substituições necessárias ali na zaga, pelo menos para dar uma chacoalhada no sistema defensivo. Porque senão, meu amigo, esse filme de terror defensivo eu já vi algumas vezes em temporadas passadas. E por mais que o Filipe vá na entrevista coletiva e fale que os contextos são diferentes e que o time está evoluindo, veja bem, o contexto pode até ser diferente, mas o final geralmente é igual ou parecido com eliminações e perda de pontos bobos. Lógico que por razões diferentes, mas o final trágico é o mesmo, então tem que ter atenção redobrada com isso. O futebol profissional do Flamengo está com a agenda lotada e o foco é total na recuperação. Hoje o treino do Flamengo seria apenas uma ativação leve, mas a concentração é absoluta. Nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pontualmente às 19 horas, o Flamengo pega o Internacional no Maracanã em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem negociação sobre o resultado, aliás, já não tinha negociação contra o Corinthians, e o resultado foi aquele desastre na Supercopa. Agora, contra o Internacional, a obrigação é triplicada. O Colorado jogou a primeira rodada no Beira-Rio e perdeu o seu jogo para o time do Atlético Paranaense, que subiu da segunda divisão e vive uma crise técnica, ou seja, o Inter vem ferido e pressionado, o que torna o jogo perigoso. Se o Flamengo não ganhar hoje diante da sua torcida, meu amigo, a crise pode se instalar de vez. O técnico Filipe Luís falou ontem que o time não está jogando mal. Disse que apesar de ter tomado 6 gols em 3 jogos, o desempenho ofensivo agrada. Mas sinceramente, tomar 6 gols em 3 jogos é uma média de 2 gols sofridos por partida, e isso para um time que quer ser campeão de tudo é inaceitável. Na quinta-feira não haverá folga, é trabalho duro. Às 10h30 da manhã tem treino regenerativo para quem jogou e intenso para quem não jogou. Na sexta, 4h30 da tarde, mais treino. No sábado, às 9 da noite, tem Flamengo e Sampaio Corrêa também no Maracanã. E no domingo, às 11 horas da manhã, tem treino também no dia 8 de fevereiro. A maratona é insana. Daqui a pouco, nós já estamos na Recopa Sul-Americana. No dia 19 de fevereiro já tem o jogo decisivo contra o Lanús diretamente da Argentina. A logística já está sendo preparada e a pressão por esse título internacional é gigantesca, principalmente após o revés na Supercopa. O ex-presidente da raça rubro-negra, o Macula, se pronunciou de forma contundente sobre o momento anímico do Flamengo, chamando o time de apático e sem tesão. Segundo ele, o elenco acha que ganha na hora que quer e não consegue ganhar de adversários tecnicamente inferiores. Disse que o time é horroroso na postura e que vão ter que ser cobrados no terror porque só assim funciona. Olha, é duro concordar com termos agressivos, mas analisando friamente o time está apático mesmo. Está sem aquela vibração necessária. É aquela história da referência do gato gordo da mercearia que eu comentei com vocês mais cedo. O Flamengo hoje é o gato gordo da mercearia. O dono vai lá comprar açúcar, está faltando produto, mas o gato está lá satisfeito, preguiçoso e dorminhoco. O Flamengo está assim hoje em dia, 4 de fevereiro de 2026. Muita gente está me perguntando sobre a situação do meia Jorge Carrascal. Pedrão, o Carrascal vai poder jogar contra o Internacional hoje mesmo tendo sido expulso na Supercopa? A resposta é sim, ele vai poder jogar.
A Supercopa é uma competição da CBF, mas a expulsão lá não acarreta suspensão automática no Campeonato Brasileiro, a menos que fosse uma punição severa do STJD, o que ainda não aconteceu. Portanto, ele está liberado e não está suspenso. Não tem preocupação burocrática em relação a isso. Não vai perder pontos se escalar o colombiano. Ele está à disposição fisicamente. Agora, se o Flamengo vai colocar ele em campo ou não cabe estritamente ao técnico Filipe Luís. Foi uma postura lamentável que ele teve na expulsão, realmente uma irresponsabilidade que custou caro ao time. Eu não entendi a atuação do VAR depois no segundo tempo, ao ignorar lances capitais, mas a expulsão do Carrascal foi infantil. Ele deu margem para a interpretação do árbitro. O Flamengo deve multar o Carrascal pela expulsão contra o Corinthians, segundo informações do jornalista Mauro César Pereira. A multa deve ser aplicada diretamente no salário do jogador, de acordo com o regulamento interno do clube. Se o Gonzalo Plata foi multado naquele jogo contra o São Paulo no passado por indisciplina, o Carrascal tem que ser multado também, porque ele não precisava daquilo. Ele deu a ferramenta para o árbitro operar o jogo. Qual é a necessidade de largar o braço no adversário? O cara me dá um tela azul na cabeça e faz aquele movimento agressivo. Para quê? Xingou tua mãe, xingou tua família, mesmo assim você tem que ter cabeça fria, senão todo mundo vai xingar tua mãe dentro do campo e você vai ser expulso todo o jogo. Aí fica fácil para o adversário ganhar do Flamengo. Agora vamos falar do jogo de hoje, que é o que importa para a nossa sobrevivência na tabela. O Flamengo de Filipe Luís entra em campo hoje às 19 horas no Maracanã, com a missão de estancar a sangria. A derrota na Supercopa já é passado, a ordem interna é vida que segue, e foco total na recuperação agora. Mas o time tem problemas sérios de escalação. O volante Jorginho está suspenso e não joga. O meia espanhol Saúl Ñíguez, que seria o substituto natural pela experiência internacional, está lesionado e vetado pelo departamento médico. Isso cria um buraco no meio-campo que o Filipe Luís terá que resolver na prancheta. A provável escalação deve ter Agustín Rossi no gol, que precisa dar uma resposta após falhas de posicionamento. Na defesa, a dúvida cruel é na lateral direita entre Guilhermo Varela e Danilo. O Danilo chegou com status de titular absoluto, mas ainda não engrenou fisicamente. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira devem formar a dupla, mas com a sombra de Vitão e do jovem João Victor. Na lateral esquerda, Alex Sandro deve ser poupado para a entrada de Ayrton Lucas, dando mais velocidade. No meio-campo, sem Jorginho e Saúl, a tendência é que Eric Pulgar assuma a cabeça de área, tendo ao seu lado Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, na criação com Lucas Paquetá flutuando entre as linhas. No ataque, Pedro é a referência com Michael ou Gonzalo Plata nas pontas para dar profundidade. É um time ofensivo, mas que precisa se proteger. O Internacional vem fechado buscando uma bola. É a oportunidade de ouro para o Flamengo iniciar a reação. Se vencer, traz a torcida de volta. Se tropeçar, a pressão se torna insustentável antes mesmo do Carnaval. Daqui a pouco eu falo sobre a situação do mercado da bola e a recusa do São Paulo pelo volante Alan, mas antes precisamos falar sobre a agenda do Carioca. Hoje tem jogo que interessa ao Flamengo. Madureira e Vasco se enfrentam além de Maricá e Volta Redonda. Se o Volta Redonda e o Vasco ganharem ou empatarem o Flamengo, tem mais chance do que nunca de avançar no Campeonato Carioca. Só que agora, porque perdeu a Supercopa, a pressão do Carioca aumenta exponencialmente. Lógico que aumenta. Vai perdendo títulos e a pressão vai acumulando. Depois tem o Vitória no dia 10 e no dia 19 tem o Lanús pela Recopa. E aí pode ter algum jogo de Carioca encavalado depois do Vitória caso o time avance. Tem um jogo marcado contra o Mirassol no dia 25 de fevereiro pelo Brasileiro e no dia 26 a Recopa. Vai ter que rever isso aí urgentemente. Essas datas não batem. Não tem como jogar no dia 25 contra o Mirassol e no dia 26 decidir um título internacional na Recopa. A CBF vai ter que adiar esse jogo do Flamengo contra a equipe do Mirassol. É fisicamente impossível. Beleza. Hoje teve a entrevista coletiva de apresentação oficial do Lucas Paquetá no Clube de Regatas do Flamengo. Antes da fala do craque, o presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, deu um pronunciamento na Flamengo TV e depois reiterou o que havia dito durante a entrevista sobre a questão tributária. O que acontece é muito sério, gente. Os clubes de futebol sem fins lucrativos, as associações como o Flamengo eram isentas de certos impostos de renda.
Com o advento da reforma tributária, eles vão ter que pagar imposto pesado. Esse imposto está na casa dos 11%. Só que o grande problema é que o imposto pago pelo clube associativo não é o mesmo imposto que a SAF paga. A SAF vai pagar apenas 6%, ou seja, o governo federal incentiva mais a empresa do que a associação. O que o BAP estava querendo dizer é que é injusto. O governo geral e o Congresso criaram uma distorção. Não estou aqui fazendo política ou defendendo um lado, estou falando do fato posto. O Flamengo vai ter que pagar 11% e as SAFs 6%, sendo que o clube associativo, como é o caso do Flamengo, dá muito mais contrapartida social à sociedade do que a SAF. A SAF visa lucro, é o futebol pelo futebol. O Flamengo, além de ter o futebol elevado à máxima potência, com a maior torcida do Brasil, sustenta esportes olímpicos caríssimos. Tem natação, tem basquete, tem remo, tem ginástica artística. A pessoa vai lá no clube, se associa e usufrui de lazer e saúde. O Flamengo forma atletas olímpicos, como a Rebeca Andrade, e subsidia heróis nacionais, como o Isaquias Queiroz. A SAF é só futebol e lucro para o dono. Então, por que cobrar 11% do clube que investe no social e cobrar 6% da SAF, sendo que a lei da SAF veio para o futebol brasileiro com o intuito de ser o bombeiro para salvar clubes falidos? O Flamengo tomou remédio amargo sozinho, cortou na carne e pagou as dívidas sem ajuda do governo. Os clubes da SAF não. Eles quebraram e receberam o benefício fiscal. E agora o governo incentiva isso cobrando menos imposto deles. Fica mais fácil virar SAF, parcelar as dívidas, a perder de vista e dar calote nos credores. Nisso, o BAP está coberto de razão. Agora tem que cobrar a rapaziada lá dentro de campo também, hein, BAP? A gestão financeira é exemplar, mas a apatia do time não está maneira não. O Paquetá contou como reagiu à derrota para o Corinthians na Supercopa. Ele disse que o Paquetá torcedor ficou muito irritado ontem, ainda mais consigo mesmo. Disse aspas, estou onde queria estar, essa minha volta é para fazer parte disso, e tenho certeza que esse ano será vitorioso. Eu vou comemorar muito, fecha aspas. Ele admitiu que não conseguiu nem dormir após aquele gol perdido que poderia ter mudado a história do jogo. Disse que se cobra muito por isso e que está mais cascudo e hoje é um novo dia. Falou que sabe do potencial dele e está de cabeça erguida. Revelou que fez muitas coisas para estar nesse jogo, inclusive pagou do próprio bolso parte da logística de avião e abriu mão de salários astronômicos no West Ham da Inglaterra. Infelizmente não foi a estreia dos sonhos, mas hoje contra o Internacional é um novo dia, e ele prometeu trabalhar para converter a próxima oportunidade. Espero que sim, porque o investimento foi alto. Ele disse que é impossível não falar de felicidade, porque a decisão de voltar foi baseada nisso. Teve propostas de outros clubes europeus para continuar na elite lá fora, mas quis se sentir feliz aqui no Flamengo. É isso aí, o cara veio para ser feliz e fazer a nação feliz. O Flamengo pagou 42 milhões de euros, gente. É muito dinheiro. É o maior investimento da história do futebol brasileiro. Então, o Flamengo merece ter o retorno técnico imediato. O West Ham teve que aceitar, mas o Paquetá forçou a barra para vir. Se o Flamengo conseguiu tirar ele da Premier League, é mérito da diretoria, mas também do desejo do jogador. Agora vamos falar de mercado, porque o diretor executivo José Botto falou sobre as movimentações. Foi perguntado se o Flamengo continua no mercado ou se já encerrou o ciclo de contratações, e o Botto disse que estão atentos ao mercado que só fecha no dia 3 de março. Falta praticamente um mês para o fechamento da janela. Ele disse que se encontrarem alguma coisa que seja boa para o grupo e financeiramente viável, vão analisar. Ele até brincou com uma possibilidade do Vinícius Júnior, mas lógico que foi uma brincadeira para descontrair o ambiente pesado. Disse que o staff do Paquetá está aqui e que a seguir vamos falar sobre Vinícius Júnior, que está acabando o contrato e não vamos pagar nada. Foi uma ironia clara. Mas aí José Botto tem um problema sério. Se o Vinícius Júnior viesse para o Flamengo hoje, é capaz do Felipe Luiz deixar ele no banco, porque o Gonzalo Plata recompõe melhor na marcação. Eu não sei se o Vinícius Júnior teria essa paciência. O Plata joga toda hora, o Luiz Araújo entra sempre, e o Everton Cebolinha parece que perdeu espaço de vez. O Cebolinha, para ser titular nesse time, vai ter que fazer uns 3 gols iguais ao do Maradona na Copa de 86. Aquele gol que ele sai driblando meio time da Inglaterra. Só assim para ele recuperar a posição, porque a concorrência é desleal. Uma notícia de última hora sobre saídas.
O São Paulo bateu o martelo e decidiu que o volante Alan do Flamengo não será mais contratado. A gestão do clube paulista vetou a contratação por entender que não vale a pena investir no volante, visto que tem nomes na base para apostar como o Matheus Ferreira. Então, para a nossa tristeza que achávamos que o Flamengo ia conseguir negociar o Alan e aliviar a folha salarial, ele fica. O Alan não foi nem relacionado para o jogo de hoje contra o Inter. Até o Saul, que está lesionado, viajou com o grupo para dar apoio moral, mas o Alan ficou no Rio. Isso mostra que ele está fora dos planos imediatos e virou um ativo problemático no elenco. Agora a notícia da reviravolta que eu falei no início. Negócio destravado. Depois de algumas semanas de conversas paradas, as negociações entre Flamengo e Orlando City dos Estados Unidos pelo zagueiro Iago de 20 anos foram retomadas com força total, meus amigos. A negociação evolui muito bem e pode ter novos avanços significativos entre hoje e amanhã. Portanto, mais uma saída está sendo encaminhada no Flamengo. Ao contrário da saída falsa do Wallace Young, que foi especulada, essa do Iago deve se concretizar. O próprio Wallace Young escreveu nas redes sociais para desmentir sua saída, dizendo que podem ficar tranquilos, que ele está se dedicando muito e sabe da capacidade dele. Prometeu um Wallace Young no auge com evolução absurda. O garoto deve ser relacionado para a próxima partida contra o Sampaio Corrêa, já que o elenco vai precisar rodar. Voltando ao mercado de chegadas sobre o meio-campista, Marcos Antônio, a situação esfriou muito. A multa rescisória é de 100 milhões de euros. O clube detentor dos direitos bate o pé e quer pelo menos 25 milhões de euros pela contratação. Então, cada vez mais distante a possibilidade do Marcos Antônio vestir o manto sagrado. O Flamengo não vai fazer loucuras financeiras depois de gastar tudo no Paquetá. Agora volta a crescer uma tendência forte no Flamengo pelo nome do atacante Marcos Leonardo. Por que isso agora? A negociação entre Atlético de Madrid e o Al Hilal da Arábia Saudita pela contratação do Marcos Leonardo tinha avançado nas últimas horas, mas o clube saudita decidiu desistir da transferência de última hora. Portanto, o atacante brasileiro continua na equipe do técnico Simone Inzaghi, mas sem espaço. A parada melou lá fora e isso abre uma brecha para o Flamengo. Ele seria emprestado com opção de compra. Quando se falava do Caio Jorge, algumas pessoas no Flamengo torciam o nariz, mas o nome do Marcos Leonardo agrada a uma ala da diretoria. Porém, na visão de algumas pessoas do departamento de futebol, ele não se encaixa nas características que o Felipe Luiz deseja. Eu sinceramente não entendo que característica é essa que falta. Dizem que ele é muito parado. Parado onde, gente? O Marcos Leonardo é um tanque. O cara corre o jogo inteiro, pressiona a saída de bola, é forte no pivô e finaliza bem com as duas pernas. Eu nunca vi ele parado em campo. Com ou sem bola, o cara é intenso. Seria um reserva de luxo para o Pedro ou até uma opção para jogarem juntos em momentos de pressão. O Flamengo precisa de um centroavante reserva confiável porque o Pedro não vai aguentar a temporada inteira jogando todas as partidas. Se o Pedro machuca, quem joga? O Bruno Henrique improvisado não rende mais a mesma coisa. O Gabigol já foi embora. Precisamos de um 9 de ofício e o Marcos Leonardo é uma oportunidade de mercado que apareceu. O José Boto precisa ser ágil. O mercado fecha dia 3 de março, mas o campeonato não espera. Hoje, contra o Internacional, precisamos dos 3 pontos para não deixar os líderes desgarrarem. A tabela do brasileiro é cruel. Se perder pontos em casa no início, depois tem que buscar fora contra adversários diretos. A torcida vai comparecer hoje no Maracanã, mesmo com a chuva e com a decepção da Supercopa. A nação nunca abandona, mas a paciência com o futebol apático acabou. Queremos ver raça, queremos ver vontade, queremos ver o Flamengo amassando o adversário desde o primeiro minuto. Felipe Luiz tem a confiança do grupo, mas precisa mostrar repertório tático sem os seus principais volantes. Como o time vai se comportar sem o cão de guarda no meio? Será que o Paquetá vai ter que recuar para buscar jogo? Será que o De La Cruz vai aguentar o ritmo intenso de marcação do Inter? São perguntas que serão respondidas hoje às 19 horas. Eu estarei lá acompanhando tudo e trazendo cada detalhe para vocês. A cobertura aqui é completa e feita de torcedor para torcedor com a seriedade que o Flamengo exige, então não perca tempo. Você que está aí e acompanhou até agora, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação para não perder o pós-jogo que vai ser quente e deixa o teu like para fortalecer o nosso trabalho. Tamo juntão, saudações rubro-negras.